Olá a todos, boa tarde. Eu sou a professora Manon Salles. Vamos começando aqui mais uma live hoje. Olá, boa tarde. Vamos hoje falar sobre um tema que é bastante interessante, que é a restauração dos acervos de moda, dos acervos têxteis. Então, eu estou dando boas-vindas aí a todo mundo que está entrando aqui na live, estou testando o áudio, ver se está bom. Quem já entrou aí, boa tarde para todo mundo. E hoje a gente vai estar convidando uma profissional muito especial, muito experiente, que é a Paula Moraes. Ela trabalha já há muitos anos com vários tipos de acervos, não só acervos textos, mas também vários outros tipos de acervos. A Ascânio enviou uma solicitação. Tudo bom, Ascânio? Como vai? Tudo bem, Márcio? Vou então aqui convidar a Paula, do Ateliê Júlio Moraes, de São Paulo. Estou conectando. Opa! Convite. Vamos ver. Oi, Manon. Oi, Paula, tudo bem? Como está? Tá tudo jóia. Agora é mais fácil, né? Agora que a gente entrou. Tudo bem com você? Sim. O seu áudio está um pouquinho baixo. Eu não... Assim, melhorou? Melhorou? Melhorou um pouco. Melhorou, tá bom. Vou tentar. Bom, então eu vou só fazer uma apresentação, então, né, dessa live de hoje, que a gente vai estar conversando sobre a restauração de acervos têxteis, né, que é um tema que muitas pessoas têm mandado perguntas, que a gente sempre fala sobre a conservação preventiva, a importância da conservação preventiva, e chega num momento que realmente precisa haver uma intervenção mais radical na peça, uma restauração em função do estado dessa peça, né? Então, é um grande prazer hoje ter conseguido finalmente aqui marcar uma aula que a gente tem tentado aí algumas semanas e sempre super ocupada. Então, queria te agradecer muito por hoje estar aqui participando com a gente, poder falar sobre esse universo aí tão rico que vocês trabalham, né, com tantos objetos do patrimônio artístico brasileiro, não só as roupas. Então, muito bem-vinda e vamos começar então, né, Paula? Tá, obrigada pelo convite, Manon. Então, aqui posso começar, né? A falar da minha história aqui no ateliê, Manon? Sim, pode se apresentar. O seu áudio está um pouquinho baixo. Eu não sei se você teria um fone desse ouvido. Pelo menos está um pouco baixo. Eu não sei se pessoal. Tá, eu não sei o que fazer para melhorar. Melhorou alguma coisa? Eu estou escutando um pouquinho baixo. Não sei vocês. Beatriz, Ascânio, vocês já entraram aí. Tá bom o áudio para vocês? As pessoas do telhado, né? E tá ligado aqui o microfone já. Oi, Manon, e agora? Melhorou? Ah, melhorou. Ah, legal, tá bom. Então, eu sou a Paula Moraes, eu trabalho aqui na ateliê há quase 30 anos, tenho 2 sócios e uma equipe bem grande de colaboradores. A gente começou esse ateliê com pintura mural, pintura sobre tela, e a coisa foi crescendo. Isso tem mais de 30 anos, que foi o Júlio que começou sozinho e foi agregando. Hoje em dia a gente trabalha com esculturas de metal contemporâneas, esculturas antigas, madeira, policromia e tudo mais, porque a equipe é muito grande e tem várias pessoas com várias especialidades e a gente vai se complementando. Eu comecei a trabalhar com têxteis há uns 10 anos.
E foi até curioso, porque eu sempre mexi com têxteis desde criança, costurando, bordando, crochetando, e nunca passou pela minha cabeça unir as duas coisas, o meu trabalho de restauradora, com os tecidos. Até o dia... Tá claro o telefone, o som? Tá, eu acho que sim. As pessoas responderam que tá bom agora. Então tá bom. Então tá bom. Tá. Então, há uns 10 anos é que passou isso pela minha cabeça, porque era um prazer muito grande trabalhar com esses materiais. E depois de 20 anos trabalhando praticamente com restauro, foi interessante que eu pensei nisso, em unir as duas coisas, e foi mais interessante ainda saber que os princípios, a ética e tudo mais que eu já tinha adquirido e treinado com outros tipos de material e objetos, simplesmente eu transferi, foi uma coisa muito natural e muito segura. Porque, eu não sei, algumas pessoas trabalham com restauro, sabem que a gente tem vários partidos para escolher quando a gente pega uma peça. E isso é uma coisa que eu acho muito séria. E, de repente, eu passei 20 anos treinando isso, e na hora que a gente começou a receber peças têxteis, a gente percebeu, aliás, eu senti que era muito seguro para mim. Apesar de ser uma coisa relativamente nova, então são 10 anos trabalhando com isso, mas todas as vezes que eu posso, eu vou atrás de curso, tem sempre alguma coisa, né, por pequeno que seja esse curso, sempre tem alguma novidade, publicações, eu estou sempre pesquisando. E o fato de a gente ter um ateliê com tantas pessoas, nós somos talvez 10, 13 pessoas trabalhando, talvez. Então a gente sempre troca muitas ideias, porque é uma coisa muito séria, né? Isso que a gente faz é uma coisa de muita responsabilidade. Então... Mas, Paula, uma pergunta. Oi? Quando você fala assim em partidos, na verdade são opções dentro da restauração, né? Opções museológicas de como fazer essa interferência, de como está atuando nessa peça. Seriam conceitos diferentes entre escolas diferentes de museologia e de restauração? Sim. Seria isso? Na verdade... Aí? Você sabe que a primeira coisa que me vem é assim, para quem eu estou fazendo esse trabalho? Porque se eu trabalho para um museu, eu sigo uma linha. Se eu trabalho para particulares, a gente tem essa coisa muito pessoal de cada pessoa que tem o seu bem e o que espera disso. Então, e tem a nossa ética, né? Tem um limite, mesmo que alguém chegue aqui querendo uma coisa X, a gente pode falar o nosso limite é Y, e é isso. Mas é uma coisa que cada peça, não importa de que material seja, de cada bem que tem que ser conservado e restaurado, ele vai me indicar um caminho para você. E você tem que fazer esse exercício de pensar o limite, onde eu vou chegar, para quem é que eu estou fazendo isso, para cada um deles, né? Então, isso é muito legal, porque é um treino também, né? Se você cai de paraquedas e pega uma peça, você fala, você tem tantos caminhos que eu posso seguir. Porque requer, assim, uma análise, né, bem detalhada antes de você definir qual tipo de intervenção vai ser feita, ou de troca que vai ser feita, ou de técnica que você vai usar. Então, cada objeto e cada peça que vocês fazem, não importa qual é a tipologia, eu acho que tem uma grande discussão teórica antes, né? Sobre o que vai ser feito, até onde eu posso chegar. Sim. Na verdade, Manu... roupa também, porque a roupa tem uma questão que às vezes eu penso que é um pouco, talvez, diferente de um quadro, por exemplo, de uma obra de vários artistas contemporâneos que vocês fazem também, né? Que você me mostrou no portfólio, né? Peças já todas em tecido mesmo, mas a roupa tem uma memória muito forte, né? Então, eu não sei a diferença que você vê, por exemplo, quando você vai restaurar uma roupa e você vai restaurar, por exemplo, um painel, né? Sim. Não sei se tem essa diferença, porque é roupa, porque é uma obra de arte contemporânea. Não sei se você tem cursos diferentes, eu queria te perguntar.
Sim, tem totalmente, porque uma coisa é você trabalhar com um objeto de arte, uma coisa é você trabalhar com um objeto de uso, que você também vai Sim. escolher. Eu quero que as marcas desse uso estejam presentes. Eu quero. Você primeiro, assim, o mínimo que você tem que fazer é estagnar qualquer processo de deterioro. Mas quando a Sim. gente pega um objeto ou uma roupa, as informações que a gente encontra ali são muito maiores do que, por exemplo, um quadro que eu vejo pendurado na parede. Porque as marcas do tempo nesse quadro são marcas de um objeto. O tempo passou. Na hora que você pega um objeto de uso, você tem algo mais. Você tem a interferência humana, ou como ela é usável, para que ela é usável. Então é muito mais complexo. Isso tudo a gente tem que conversar. Tem Mas uma memória da pessoa na exatamente. roupa. Você pode falar, eu não vou tirar essa mancha de suor, por exemplo, essa mancha de sangue, etc. De qualquer forma, qualquer peça que a gente pegue, que encontre, que tragam para cá, a gente tem que fazer uma avaliação muito extensa, independente de onde a gente vai chegar, porque a gente tem que ter intimidade. A gente tem que ter intimidade com essa peça, não só com o estado dela, mas com tudo que ela significa. E é depois disso que a gente vai falar, ó, dá para chegar lá, não dá para chegar, por exemplo. Sim. E assim, nessa parte toda desses objetos textos que você fez a restauração, quais são os tipos de intervenção que você acha mais importante? Como você estava falando, tem que primeiro estagnar algum estado que continue a interferir nessa peça para que ela se destrua, enfim. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto ali, independente de qualquer coisa. E quais são, assim, as ações que você faz com mais frequência ou os temas que você tem mais recorrentes? Sim. Eu acho que dentre os objetos que a gente já encontrou aqui no ateliê, e acho que em geral é isso, o mais importante é a limpeza. Porque mesmo que você não faça nada, que você não haja profundamente nesse objeto, o fato dela ter alguma coisa estranha a ela, que é a sujeira, vai proporcionar que outros acidentes aconteçam na vida dessa peça. Então, mesmo, lógico que a gente tem peças que elas não suportam uma limpeza, por mais leve que seja essa higienização. Né? Você tem a estrutura de um tecido que pode estar tão deteriorado que você não consiga nem pegar. Né? Mas, uma higienização mecânica, você fala. Exato, nem exato. Etapa, né? Nem com pincel, na Nem verdade, com né? Antes de pincel. aspirar, Assim, a não gente já suporta nenhuma limpeza com pincel. Sim, só que a gente tem meios de fazer isso, né? Com uma telinha, com um tule, etc. Assim, a gente consegue fazer quase tudo. Na verdade, a gente consegue. Mas eu diria que se qualquer coisa que chegue aqui, eu tenho que propor no mínimo essa higienização. Descobrir como eu posso fazer, porque às vezes você fala, eu posso até higienizar com água. Posso, ela aguenta, essa peça aguenta, então eu vou estar eliminando um elemento que é estranho à peça, vou estar hidratando essa peça e talvez equilibrando o pH dela. Então isso já seria uma intervenção mínima e que significaria muito para a peça, né? Então, no mínimo isso. Essa, para mim, eu fico imaginando que... eu quero até apresentar a Mariana, que trabalha comigo. Mariana. Claro. Opa, tudo bom? Oi, Mariana, tudo bem? Então, se por acaso você lembrar de alguma coisa, por favor. Então, o que eu sei é que esse é o mínimo que a gente faria para alguma coisa que chegasse aqui. Então eu vou até aproveitar para falar um pouco dessa diferença, porque as pessoas sempre perguntam qual é a diferença de conservação preventiva e de restauração. Então, qualquer interferência que faça nessa peça, né, mesmo uma higienização mais profunda, de alguma maneira, já é uma ação de restauração, né, de restauro, né, a partir do momento que você já altera alguma coisa nessa peça, que pode ser até com uma lavagem, que você altere cor, que você altere a textura, enfim. Né? Então, a conservação preventiva, para quem tem essa dúvida, é uma maneira que a gente conserva essa peça de uma maneira mais controlada, né, com várias medidas aí, materiais, de
controle de umidade e temperatura, só que a gente não faz nenhuma interferência nessa peça. Se Sim. a peça já tem algum problema, como a Paula está falando, que precise ou uma lavagem, enfim, depois a gente uma vai falar das aspiração, coisas um pouco mais radicais, né? Mas uma aspiração, uma lavagem, então já existe uma interferência nessa peça, então já é considerado um processo de restauro, né? E aí tem que ser feita realmente por especialistas como ela, como os profissionais do ateliê dela, que estudaram, se prepararam, porque já entra uma série de outros, enfim, não só objetos, mas também a parte toda química, enfim, produtos, né? Inclusive porque é uma coisa que a gente nunca lembra, mas lavar uma peça já é uma intervenção que não é reversível. Você não, porque algumas atitudes são reversíveis ou medianamente reversíveis. Lavagem não. É uma peça, é uma atividade que você marca a vida daquela peça ou daquela obra e você não volta mais a um estado anterior. Então isso é uma coisa muito importante para se observar. Agora, o fato da gente trabalhar num ateliê particular, quando chega uma peça aqui é porque já existe a proposta de se fazer alguma coisa diferente se eu estivesse numa instituição que eu escolheria ou eu avaliaria o estado de várias peças e consideraria isso aqui vale a pena? Não, vou mexer, não vou mexer, né? Quando a peça chega aqui, ela já também, normalmente já também já está num estado X, né? Então, pedindo socorro. Pedindo socorro, e a pessoa já veio meio desesperada, né? Então, tá bom. Porque nos museus, quando a gente faz o processo de conservação preventiva, a gente realmente tenta ao máximo não fazer uma interferência, mas tem peças que, se não for feita uma interferência, ela vai sumir. Vai piorar aquele estado dele, ou se estiver contaminado, vai aumentar a mancha, enfim. Então a gente seleciona. E muitos museus também fazem isso, selecionam e mandam para o restaurador, porque nem todos os museus têm equipe de restauração. É muito comum, né, aqui também no exterior, terem ateliês como de vocês que já recebem esse propósito mesmo de fazer algum tipo de restauração na peça, né? Então, sim. Se você quiser falar da tá. Ela tem muito trabalho bacana, eu já sei. Não sei o que a gente vai conseguir mostrar aqui nessa live hoje. Da vida que a gente anda, mas vamos tentar, né? Tá certo, tá certo. Uma coisa interessante quando você fala em conservação, que às vezes só o fato de você acomodar essa peça direito, isso já é um ato de conservação, né? Você tem uma caixa, você tem um suporte adequado, etc. Então isso já faz parte, você nem precisa estar intervindo profundamente, né? É só um cuidado e já faz toda a diferença, né? Alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui sobre curso de restauração. Onde há curso de restauro texto, moro na Espanha e, por enquanto, só encontrei curso de restauro de obras de arte. Você sabe de algum curso por aqui? Olha, de têxteis? Essa questão é complicada, de cursos. Inclusive, na Europa, eu acho que tem mais facilidade, bem mais. É um tipo de tipologia que já é estudada há muito tempo. Aqui no Brasil ainda é um pouco complicado ter um curso direcionado para a restauração de texto, né? Mesmo nos cursos de conservação e restauração, ainda é muito tímida essa abordagem sempre com os textos, né? Então, agora uma coisa... mas eu acho uma coisa... Eu não sei quem perguntou, eu não consigo ler aqui, mas uma coisa que eu acho muito importante é que se é uma área em que a pessoa se identifica e gosta, tem muita coisa para se fazer, independente de conseguir arranjar um curso, achar um curso agora e fazer. Lógico que tudo que aparece, tudo que é possível fazer é importante. Inclusive porque cada país tem uma abordagem diferente quando se fala. Né? Você pode ir mais para cá ou mais para lá, usar adesivo, não usar adesivo. Então, assim, eu acho que a intimidade com esse universo é vital. Nem que você não saiba costurar, por exemplo, porque não necessariamente você tem que saber, você pode instruir as pessoas, você pode saber o que exigir, né, das pessoas que trabalham com você. Agora, você tem que conhecer a mecânica dos tecidos, conhecer materiais, isso tudo dá uma segurança
para quando chega alguma peça, por exemplo, aqui no ateliê, o fato de você conhecer técnicas de crochê, de renda de agulha, de tricô, de renda de bilro, tudo isso é muito importante, porque você vai saber como você deve intervir. Só o fato de você reconhecer do que se trata aquela peça, né, já é uma coisa super importante. Lógico que ninguém sabe tudo e a gente tem sempre que estar pesquisando, lendo, procurando, etc. Mas quanto mais intimidade você tiver com esse planeta, melhor. Né? Principalmente assim, se a gente tem materiais básicos que são os usuais, como seda, algodão, linho, fios desses materiais, por exemplo, tudo isso é muito importante. Como funciona um bastidor, são coisas assim. É lógico que para mim é fácil falar, não porque eu sou restauradora, mas porque eu faço isso desde criança. Sim. Mas é um caminho. Sim, eu acho também que são cursos que vão complementando, né? Sim. Quer dizer, se a pessoa tem um curso de conservação e restauração, como você falou, ela vai ter uma noção de todo esse universo, mesmo que ela não trabalhe só com têxtil, né? Ela pode procurar depois alguns outros cursos complementares, e acho que sempre bom ter vários olhares, como você estava falando, porque a gente sabe que tem várias escolas no exterior e que cada escola tem uma sistemática até para orientar um restauro ou não orientar dessa maneira ou daquela, e tem várias discussões, inclusive em seminários internacionais, sobre isso. Então, eu acho que é uma coisa que não se esgota em um curso. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, eu acho que uma base é um curso de conservação e restauro, ou museologia, ou mesmo artes plásticas, enfim. E a partir daí, o interesse da pessoa, eu acho que o conhecimento dos materiais é importantíssimo, né? Dos têxteis, das fibras, enfim, de tudo isso, né? Então, eu acho que não vai ter uma fórmula única, um curso só que resolva tudo. E eu acho que a curiosidade é muito importante, né? E também trabalhar em vários ateliês, se for possível, ser assistente, eu acho que é aí que a pessoa se aprimora mesmo, porque ainda é uma coisa extremamente artesanal, né? Não é uma coisa que se aprende só teoricamente. Não. Eu acho, inclusive, que assim, uma palavra que tem que estar sempre em mente é o bom senso. Então, conhecer os materiais é importantíssimo, inclusive porque o universo dos têxteis, ele é muito multi. Você tem ossos, você tem metal, você tem vidro, você tem muita coisa que existe junto do tecido. Então, lógico que não dá para saber de tudo. Então, por exemplo, no ateliê, o meu sócio, ele é especialista em metal. Então, eu vou conversar com ele, porque é muito complicado na hora que você tem metal junto com o têxtil. Pode estar em bom estado ou não. E de tudo isso vai depender o quanto você vai trabalhar ou não nessa peça. Mas é muita coisa que a gente encontra convivendo com o tecido, ou com os vários tipos de tecido. Então, é bem importante ser curioso, né? E conhecer esses materiais todos. A gente assim, tem muito problema com essa parte toda dos zippers, né, de metais também, que oxidam, e esses vários outros materiais que fazem parte também da roupa, agora muita parte dos plásticos também. Sim. Já é um problema, mas a parte de botão de madeira. Então, quando a gente fala de peixe, a gente tem que ter vários materiais. Então, e é interessante que quando a gente trata, isso vale muito também para obras de arte mais antigas, a gente, hoje, quando pega peças contemporâneas, são muitos materiais que não têm uma história ainda consagrada. E então, assim, fica difícil o trabalho e, eventualmente, e tem peças que degradam muito rapidamente. Quando você pega, assim, outro dia apareceu um trabalho aqui que era feito de plástico, de saco de lixo, por exemplo. E depois, era super bonito. Ele pegou sacos cor de laranja e sacos pretos e trançou. Lindo o trabalho. É um trabalho assim, a única coisa que a gente podia propor é fazer uma réplica. Porque aquele material, ele não é feito para durar. Então, ele já durou o que ele tinha que durar, aquela peça já participou de exposições, mas, infelizmente,
a vida útil dela, assim, não existe mágica. Então, eventualmente, você tem que fazer trocas, substituições. Isso tudo é possível, é razoável, desde que você justifique e que esteja tudo muito bem documentado. Porque na hora que a gente faz a pesquisa da obra que chega nas nossas mãos, de que material, idade, uso, etc., todos esses dados que todo mundo conhece, que são importantes, na hora que a gente faz a proposta para o cliente e depois, na hora que a gente faz o nosso relatório, a gente tem que estar tudo muitíssimo bem documentado. O que eu fiz, o porquê que eu fiz, o que eu troquei eventualmente, olha, isso aqui não tinha mais condições, a vida útil já tinha acabado. Então, isso também é uma coisa muito importante. Além da documentação inicial, é muito importante esse relatório. Eu não posso deixar de informar. E a gente, eu sinto falta nos museus que eu pesquiso, eu estava até falando disso outro dia numa palestra que eu dei, tem muito pouca coisa documentada em relação aos processos de restauração que foram feitos nas peças. Difícil, porque identificar o que foi feito, eu acho que você trabalha muito hoje em dia com essa questão de ser reversível também, a interferência na peça, né? Então, não tem nem relatado o que foi feito, eu acho que não dá nem para perceber como pode resgatar aquela peça. Vocês deveriam ter mais atenção em relação a isso, né? Isso é como você falou, né? É uma coisa muito recente. O cuidado com os tecidos, ou a importância que os tecidos têm, é muito recente. Então, quando houve alguma intervenção, acho que é mais antiga, né? As pessoas não sabiam muito bem o que fazer, não existia essa prática do registro, muita coisa era feita provisoriamente ou improvisadamente, então também tem coisas que não convém para a pessoa colocar, né? Eu fiz isso, olha que loucura, né? É melhor nem registrar. Então, assim, eu acho que ultimamente as pessoas estão mais atentas e realmente tem que ter uma pessoa ligada à instituição que seja essa pessoa que vai conferir, que vai exigir. Inclusive porque se a peça daqui a uns anos precisar ser novamente trabalhada, é vital que as pessoas saibam o que aconteceu, o que essa outra intervenção providenciou. Inclusive, porque às vezes você repete, tem países que faz uma... Na hora que pega uma peça de tecido para restaurar, ele praticamente reproduz, faz uma nova. Em outros lugares não, e aí cada um tem a sua... Se eu pego um trabalho desse, sem saber o que é de verdade e o que não assim, eu vou acabar, né? Se você não for uma pessoa decente, com bom senso, eu vou acabar com essa peça, porque eu vou estar trabalhando dois materiais muito diferentes e que não se comportam da mesma maneira. Então é muito sério que tudo esteja documentado. Se você fez, se você conversou com os colegas e tomou um partido, inclusive até... por exemplo, naquelas imagens das figuras de presépio, a gente, primeiro que era uma coleção particular, e em alguns momentos a gente reproduziu até a técnica de costura do século XVIII. Mas eu não quero confundir quem vai fazer essa leitura, e nem quero falsificar essa peça. Assim, as peças estavam tão degradadas que seria impossível você confundir uma coisa com outra, mas tem que estar lá no meu relatório. Desse trecho até aquele outro trecho, eu estou usando linha de algodão e estou imitando o ponto que foi usado, porque isso é importante também, para quem for pesquisar moda, né, tem que saber que tipo de pontos as pessoas usavam naquela época para fazer os bonecos e suas roupas, inclusive, né? Paula, você acha que a gente vai conseguir mostrar alguma coisa para o pessoal, ou mostrar o ateliê também? Não sei como você se organizou. Então, o ateliê, assim, eu poderia mostrar o ateliê, porque o ateliê, assim, a gente está na minha sala da Mariana, que é a sala de têxteis. É uma sala de 4x2. E vira e mexe, eu tenho que invadir a área dos outros, porque aqui só cabem as peças pequenas.
Eu poderia mostrar o ateliê se as pessoas quiserem ver um ateliê que faz um pouco de tudo, porque é uma grande, uma grande bagunça, mas eu posso mostrar, não tem o menor problema. Agora, se você achar melhor a gente dirigir mais o que a gente está conversando, ou como é que a gente montou o nosso ateliê, né? Como é que a gente foi criando esse espaço e descobrindo o que a gente precisa também, pode ser. Por exemplo, bom, como você achar melhor. Tá. Olha, a gente está trabalhando numa poltrona aqui no ateliê que eu não posso mostrar a peça do cliente, né? Mas é uma poltrona feita, mas muita gente deve conhecer a poltrona. A poltrona é feita de bichinhos de pelúcia. Ah, sim. Já né? Deu um bom spoiler. Pois é. Aí eu saí ontem. Quem é? Você já sabe, né? Aí, quantas pessoas tem aquela lá? 150? Tem até o número da tiragem. 150. Tem 150 poltronas dessa no mundo. Que tem lá a tiragem, é super, né, sério o negócio. Eu tive que sair ontem para ir à farmácia, comprar escova de dentes e pente, aquele pente de bolso masculino, para poder cuidar desses bichinhos de pelúcia. Então tem muita coisa no ateliê, aliás, em qualquer parte do ateliê, mas aqui nos têxteis é curioso que a gente usa coisas da nossa cozinha, do nosso banheiro, e a gente foi juntando conforme a necessidade. Hoje eu acho que a gente, aqui é um ateliê particular, não é um museu, poderia ter muito mais coisa se eu pudesse, mas a gente foi aos poucos comprando e reunindo o material que a gente precisa, e a gente faz quase tudo com isso que a gente compra na loja da esquina, né? Agora, mas eu acho que como você também tem peças aí que são particulares, não dá nem para mostrar o ateliê, eu entendo. Então, talvez a gente possa mostrar esses trabalhos que você já realizou, como esse presépio napolitano, como a bolsa, que eu até foi uma troca total que você fez ali de tecido, né? Pelo que eu entendi, que estava bem fragilizada. Qual, Manon? Qual trabalho? Você mostrou uma bolsa, que você fez uma troca de tecido e consolidou toda a parte de pedraria. Aí tem um tecido do século XIX, que você fez uma lavagem também nele. Sim. Você quer mostrar por aí? Você consegue? Por aqui eu não consigo. Porque deixa eu ver. Eu posso tentar aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir. Você sabe, Chico? Ver fotos, as fotos que eu tenho aqui no meu arquivo. Para compartilhar com ela, não. Eu sei que é possível, mas eu não sei como é que faz. Então depois eu posto então. Aí se você quiser só comentar o processo que você fez, enfim, a interferência, eu posto a foto depois lá no perfil, não tem problema. Tá bom. Por exemplo, essa bolsa é uma bolsa de noite. Pena, né? Porque eu fico falando de uma maneira muito abstrata, mas de modo geral, era uma bolsa de noite do começo do século XX. Ela chegou aqui, ela tinha um trabalho de bordado com uma fibra natural, miçangas, perolinhas, e ela tinha perdido, ela chegou aqui só com o forro, ela não chegou com o revestimento externo. Essa bolsa era de uma particular que doou para uma instituição, não sei se vocês já ouviram falar da Fazenda Pinhal. É uma fazenda que foi totalmente restaurada aqui no interior de São Paulo, e eles têm uma casa-museu incrível, e essa bolsa foi doada porque é uma bolsa da família. Então, assim, até para propor o que fazer, você fala, nossa, olha a bolsa, eu falei, e agora, né? Tem uma bolsa que eu estou vendo um forro, o que é visível eu sei como tratar, mas tem alguma coisa aqui que eu não sei que caminho eu tomo. Bom, na hora que você começa a manipular a peça, o que a gente descobriu? Por baixo do metal tinha uma nesga do tecido. Então, essa seda, ou ela se deteriorou, rasgou, arrancaram e guardaram. A gente tem até uma amostra aqui do tecido que a gente mandou fazer. Enquanto a gente tinha uma bolsa de flanela, porque era o forro, né? Ela era o recheio de flanela, e com essas pedrarias, e a gente falou, o que a gente vai propor? A gente, na hora de começar a desmontar, fotografar, viu que tinha um resquício desse tecido. Aqui sobrou um pedaço, que é lindíssimo. Imagina uma bolsa que é plissada de seda preta, dá para ver, né?
A gente Sim. mandou, a gente comprou o tecido, mandou plissar, não ficou igual essa aqui, olha que, ó, legal, a Mariana está me ajudando. Ó, essa aqui é o que tinha na bolsa, é o que sobrou na bolsa, Olha, embaixo do metal. Então, se cortaram, sim, não sei o que aconteceu com ela, a gente achou isso, opa, mandou fazer isso, dá para ver, né? Só que eu estou esticando. E aí a gente fez o trabalho todo de restauro e fez a complementação. Por quê? Porque é um museu casa, porque não é uma bolsa que tenha valor histórico, nada disso. É um objeto de uso que não podia ser mostrado daquela maneira. Isso foi conversado com a curadora. A gente consolidou a pedraria toda com fios de seda. O fio de seda é quase como um cabelo branco, é transparente, então a gente consolidou no bordado. É pena. Ó, vou mostrar o fio de seda. Seria muito incrível se eu conseguisse mostrar uma foto da bolsa. Mas isso é aqui, porque, olha. Oi. porque assim, aqui no telefone a gente tem uma opção do lado quando a gente convida as pessoas, que a gente vai colocando as imagens. Eu não sei se você vê aí esses íconezinhos. Você faz ideia? Você não sabe, né, onde eu posso ver um ícone para colocar foto. A Rita até me mostrou, né, Mariana? A gente viu e agora eu não sei. Infelizmente, eu não sei como que faz isso aqui. Agora aqui, por exemplo, eu vou mostrar o fio de seda, gente, que é comprado assim, em Mas meados. esse tecido da Oi, bolsa preta, vocês chegaram a fazer uma análise assim para saber se o era que seda? era esse tecido? Era seda? Era uma seda mista. Aqui, que análise a gente pode fazer em geral, certo? Quando a gente está mexendo com tecidos. É aquele teste de colocar fogo. Será que todo Ah, mundo conhece? Não. Se você pega uma fibra, um pedacinho do tecido, se é que você pode fazer isso, né? Você não tem como tirar. é. Se for de algodão, vai ter um cheiro de papel queimado. Se for de lã, vai ter um cheiro de cabelo queimado. Então, essa é uma maneira de a gente descobrir se a gente não vai fazer análises químicas. Se você tiver um microscópio, você vai ver como é essa fibra. Então, a gente tem esse tipo. É o mais simples e normalmente funciona. É lógico que a gente também sabe quando surgiram os tecidos sintéticos. Então, se você tem a idade da peça, você sabe o que provavelmente é aquele tecido. Então, a gente usou um tecido semelhante, fez um trabalho semelhante, tingiu esse fio de seda. Você pode descer só um pouquinho a câmera, que o seu rosto está Posso? cortando Tá, aqui. desculpa. Pronto. Aí Assim, tá tá bom? melhor. Tá. Tá ótimo. Então, assim, você tem quilos desse fio de seda que a gente tinge conforme a nossa necessidade. Acho que tá bom. Sim. Né? Nesse caso, a gente tingiu, porque assim, é um fio impressionante. Quem já trabalhou com isso aqui, ele é praticamente invisível. Tá? Então, quando a gente tem que fazer alguma consolidação que fica sobre o tecido, parece uma mágica. Se você consegue tingir na cor certa, então é como se não existisse. Por exemplo, não, a gente não usou nesse caso, mas todo mundo acho que já ouviu falar em crepeline, né, que é um tecido de seda que se usa em restauro. Em alguns países se usa para vestido de noiva. É maravilhoso também, é um tecido que você tinge na cor. Se você põe assim sobre a pele, é como se não existisse nada. Então, muitas consolidações são feitas com esse tecido, porque você pode colocar por cima, dar uns pontinhos com essa linha e a peça está inteira, sem que você tenha feito nada mais agressivo. Agora, esse conceito de reversível é muito limitado, porque mesmo a costura, eu estou furando um tecido, né? Mesmo quando eu costuro, você fala, eu posso desmanchar? Isso é relativo, né? Eu posso até certo ponto. Olha aqui, é como ele vem, a crepeline. Tá vendo? Ah, sim. Você tinge. Se eu conseguisse mostrar a fotografia, vocês iam ver. Tá bom, vamos lá. Então, no caso dessa bolsa, ela ficou incrível, ela ficou maravilhosa.
a gente também nunca sabe até que ponto a gente vai conseguir chegar. Tem trabalhos que ficam meio no meio do caminho. Porque você vai fazer higienização e essa higienização é limitada. E eu tenho que lembrar que eu não posso colocar o meu bem em risco. Se o que eu posso fazer por ele é esse o limite, eu vou parar e vou ter que explicar para a pessoa, essa mancha não sai, isso aqui vai aparecer, etc. Né? Depende de cada caso. Não, e eu acho que é importante também então. Opa, Manon, eu não te ouvi. Travou. Ah, então tá. Eu vou repetir então. Tá bom. Eu estava falando em relação à lavagem, como a gente tem essa intimidade com a roupa, né? A gente lava a roupa toda semana, todo dia. As pessoas, quando falam de lavagem técnica, de uma lavagem de uma peça de museu ou de um objeto que vá para um ateliê de restauração, eu queria que você explicasse um pouco, porque é uma lavagem completamente diferente. Completamente diferente. Está falando aqui de lavagem, vai pôr na máquina, né? Na máquina de lavar. Então, eu queria que você falasse essa diferença, como você faz, como é feito geralmente, os riscos também que podem correr, né? Uma peça, sim. Vão ser lavados. Os riscos, é por isso que eu acho muito importante a gente conhecer a mecânica dos tecidos e os tingimentos e tudo mais, porque isso você pode pôr uma peça na água e destruir, ela sumir na sua frente. Então você tem que saber muito bem o que está fazendo, fazer teste, etc. Então, assim, se são peças que têm cor, bordados, ou a peça é tingida, alguma coisa, primeiro que você já tem que fazer um testezinho ali suave, com água. Eu espero estar sendo clara, né? Eu tenho lá uma área bordada, tem 5 cores. Eu vou com o meu suave, molho, talvez um pouquinho de sabão, um pouquinho. E vou em cima, eu vou passando suave em cada cor, óleo, vou na outra cor, óleo. Se saiu tinta, não posso mais lavar, certo? Eu não posso mexer com água, né? Bom, estou lá com um tecido que sim, eu posso mexer, colocar na água. Esse tecido está em bom estado, ele aguenta, porque esse banho que a gente dá, a gente tem umas banheiras aqui, eu posso mostrar. Vamos ver se eu consigo, né? Vamos lá. Tem uma banheira aqui atrás da porta, tá vendo? Mariana. Ok. Tá vendo? Tem uma banheira de 1 por 1 e uma banheira. Não, peraí. Tá aqui? Ai, caramba. Sim, agora deu para ver? Sim. Ela tem 1 por 1. E a gente tem uma de 2 por 1, que é o que a gente consegue guardar. Às vezes a gente trabalha com tapetes que tem 4 por 2,5. Não dá para ter uma banheira desse tamanho. Nesse caso, aí tanta coisa. Porque é sempre bom falar para as pessoas que estão aqui acompanhando, né? Sim. Essa conversa de restauração, porque os tecidos também são lavados no horizontal, né? Sim, totalmente. Não. E é uma banheira. Lavado no apagado, né? Sim. E é uma banheira que seria ou de plástico, ou como a nossa, que é de pintura eletrostática, porque eu não posso também lavar numa banheira que contamine meu tecido. Aí você vai usar água deionizada. É um filtro. As pessoas podem comprar um filtro, que esse filtro, que é aqui, ó, tá aparecendo ali. O que acontece? Ele tira os minerais e os metais. Porque a água está cheia de materiais contaminantes. Então você vê assim, não é uma água que eu vou botar um sabão e vou esfregar. Então eu estou usando essas banheiras, vou trabalhar na horizontal, coloquei essa água, a gente usa um detergente que é especial para trabalhar. Vou mostrar aqui, ó, gente. A gente não compra aqui, infelizmente, compra fora, né? Mas ele é especial para esse tipo de trabalho. Eventualmente a gente põe um aditivo, se a gente sente que pode, porque uma coisa é você tirar gordura, uma coisa é você tirar outros tipos de mancha, e eventualmente a gente não tira todos os tipos de mancha.
Na hora que eu coloquei a minha água com meu sabão, com ou sem um aditivo, eu vou preparar meu tecido. Se meu tecido está íntegro, se ele não apresenta nenhum problema de estrutura, nada disso, eu posso, ele tem que caber aqui nas minhas banheiras, né? Porque eu não vou colocar dobrado, nada disso, né? Se eles cabem na minha banheira, e a minha sala quase que cabe a banheira aqui, né? Senão a gente tem que ir para o quintal, a gente vai para o quintal. No A dia gente que abre a banheira, sai a equipe toda sai, da a gente sala. sai. É só uma pessoa que pode trabalhar aqui. Aí a gente vai colocar essa peça na horizontal, ela vai ficar de molho uns 15, 20 minutos. Você já vai sentir na água se a sujeira está se despregando, você vê a cor da água mudar. Eventualmente, olha, gente, isso aqui é muito genérico, por favor, Claro, né? Não dá claro. para chegar aí fazendo isso. O quanto é difícil É fazer uma lavagem delicado. É, processo de arte em sim. tecido ou em roupa, já é um processo de restauração. Já é, porque você pode destruir realmente uma peça nesse momento, que é quase a primeira coisa que você faz. De qualquer forma, antes de eu lavar, eu já aspirei. Eu tenho que tirar o máximo de elementos de sujeira que já existe ali. Se essa peça está bem, eu coloco lá. Essa peça está encardidíssima, ou é um tapete, por exemplo, pequeno. Eu posso pegar uma esponja marinha e fazer aquela compressão para puxar. Eu posso usar um pincel muito macio para passar em certo. Olha, isso tudo é peça a peça, depende Claro, da peça. claro. Eu estou falando assim das várias possibilidades, tá bom? Mas você, Tá. Paulo, queria te Opa. perguntar, por exemplo, Fala. esse papel que você mostrou também, você fez a consolidação antes da lavagem ou depois? Porque ele tinha umas partes meio rasgadas também, né? Qual peça, Manon? Eu acho que era um véu de batismo, Ah, sim. era um retangular, Tá, como se fosse uma renda. tá. Deixa eu É ver assim, aqui. nossa, é muita É um coisa véu para de falar. batismo em tule de algodão. Tá bom. Essa peça, ela é grande, mas eu vou falar de uma maneira que foi o mesmo tipo de Tá, trabalho, só que pequenininha, vai, as peças do tá, presépio. Na hora que eu desmontei a sim. roupinha, tinha roupinha que estava inteira e roupinha que ia flutuar e sumir. O que eu faço? Eu faço um sanduíche de tule. Por quê? Porque eu não posso permitir que aquilo saia boiando na água e cada fio se separe e aí aquilo some na minha frente. Então, essa consolidação emergencial é uma consolidação para a gente poder trabalhar com ela ou higienizando de um jeito ou de outro, mas Sim. ela é só para esse momento, para que essa peça resista a esse tratamento e depois a gente elimina. Depois tem a consolidação final, que é para a gente estender a vida útil dessa parte, né, do tecido. Sim. Então são dois tipos diferentes. Agora, você fazer uma consolidação para higienização de uma pecinha desse tamanho ou de um tapete é a mesma coisa. Tá? Entendi. Tá? E você muitas vezes não pode trabalhar sozinha de jeito nenhum. Agora, a gente tem uma tapeçaria aqui de 3,60 por 3,70. 3,60 por 2,60. 2,60 por 3,60, mais ou menos. É gigante, é uma tapeçaria do século XVIII. É bem destruída. A pessoa, que é uma proprietária, as pessoas também não estão acostumadas com o preço que esse tipo de trabalho custa. Sim. Né? Então a gente acaba assim, no nosso caso, inclusive porque a gente adora o que a gente está fazendo, a gente acaba fazendo mais do que foi proposto, porque você fala, o que adianta você entregar uma peça no meio do caminho e acaba fazendo aqui. A gente foi lavar esse tapete com tantos séculos, já foi tão mexido, já foi tão recortado, já foi tão costurado. O que a gente teve que fazer? A gente teve que desmanchar, né, essas outras intervenções, porque elas são antigas, e é muito interessante lembrar que certas intervenções muito antigas em alguns bens se considera deixar na peça, porque já faz parte da história, outras não. Não sei se isso ficou claro. Sim. Né? Sim, Tá bom. verdade. Então, a gente fez uma intervenção limitada
de conservação, mas a gente invadiu um pouco mais para garantir que a peça ia ficar bem. E a gente teve que lavar. Como é que a gente lava uma coisa dessas? A gente constrói uma banheira aqui no quintal, com plástico, o pessoal chama plástico, esse plástico de construção, para forrar quando você vai pintar. Sim. Você pega madeira ou pega tijolo, faz uma grande banheira, junta muita água deionizada e lava-se no chão e faz um mutirão, aí fica todo mundo de chinelo e lavando o tapete, por exemplo. Então, cada bem tem o seu direcionamento. Ele estava, nesse sentido, ele estava íntegro, ele aguentou ser lavado e ser levantado e colocado para secar. Como é que a gente seca uma peça dessas? A gente tem uma tela, a gente tem um chassi muito grande com uma tela uma tela protegida por um revestimento de plástico e a gente deita o tapete em cima com ventiladores, etc., para acelerar o processo. E assim, então, tem muita coisa que assim, é sempre improvisado. Não dá para a gente ter equipamentos para tudo isso, inclusive porque a gente, como ateliê particular, a gente nunca sabe o que vai chegar. Né? Se fosse um museu, você tem uma característica de acervo, a gente não sabe, né? Tá. Para vocês é mais difícil ainda, né? Porque pode chegar um tapete desse, pode chegar uma toalhinha, pequeno, uma bolsa de mão que também é pequena, né? Então, você, na verdade, não é nem improvisar, eu acho que é criar situações com a mesma metodologia de trabalho, mas para atender esses objetos que são completamente diferentes um do outro, né? A parte da tapeçaria toda também é muito complexa. Eu não sei se essa que estava falando, a tapeçaria do Albert, é Caute? Sim, não é essa, não é essa, mas foi mais ou menos o mesmo trabalho. Foi o mesmo trabalho, construir a banheira e tudo. Agora, tem peças que às vezes o fato dela ser tão judiada, tão vivida, ajuda a gente, porque a gente já sabe que aquilo ali já resistiu a muita coisa. Então, se você trabalhar com cuidado, você sabe que você pode chegar a lavar ela de novo, e você sabe que provavelmente essa lavagem vai ser única durante muitas décadas. Então, esse pensamento também é importante. Você fala, puxa, eu vou lavar. Bom, mas se eu considerar que isso não vai ser lavado tão cedo e os benefícios que isso traz para a peça compensam, então tá, é diferente. Você falar, puxa, a pessoa vai lavar toda semana aquele tapetinho, etc. Aí é outra questão, né? Mas é isso. Sim. Ô, Paula, outra coisa que eu ia te perguntar, eu vi que vocês têm várias peças de artistas importantes que fizeram restauração, né? Do Rubem Valentim, da Regina Luiz, do Flávio, praticamente painéis em tecido. Sim, né? sim. Você vê alguma diferença nesse sentido de fazer uma intervenção, alterar, por exemplo, a do Rubem Valentim, eu acho que estava cuidado, Sim, a gente trocou. Aí vocês trocaram, mas, por exemplo, nessa do Flávio Império, acho que teve realmente que consolidar ou servir uma barra, né? Sim. Tem alguma questão que faça diferença em relação a uma roupa ou uma obra de arte em relação a essa intervenção ou não? Não, porque se você considerar, por exemplo, desse panô, a gente tinha quadrados de tecido, alguns tecidos muito delicados, seda que não aguenta, então você trabalha ali localmente, né? Eu não vou consolidar o tecido inteiro, eu vou consolidar localmente e considerando assim que eu tô agregando material ou algum peso que tem que ser contrabalanceado. Eu não posso simplesmente chegar lá, eu vou proteger esse e vou deixar o outro lado. A gente tem que pensar nisso, porque aquilo fica pendurado, etc. Você tem que entender várias coisas. Sim. Mas eu me lembro de um vestido que a gente viu lá no seu curso. Lá sim. Anjo. Sim. Eu acho que era um vestido de Guimarães, um azul. Ele era um tecido transparente e a pessoa tinha colado pedacinhos de tecido onde estava rasgado. Você lembra disso? Era um vestido que tinha uma saia bem rodada, bem franzida e tinha uns... Mas você nem notava, inclusive, porque como tinha muita roda, você não percebia. A gente percebeu porque a gente manipulou.
Mas, por exemplo, nesse caso, você tinha isso, a pessoa usou cola. Eu provavelmente faria a mesma coisa que eu fiz, tanto nas roupas dos personagens, quanto que eu fiz nesse panô. Porque, assim, são tecidos muito finos, eu vou usar um material muito leve, e com certeza ficaria muito mais discreto e muito mais útil isso do que você colocar ali uma cola que pesa, que ficou manchada, que degrada com o tempo, né? Que ou ela perde ou ela arranca. Que já fez parte de uma época anterior, né? Sim, sim. É uma improvisação, né? As pessoas, pensa bem, as pessoas tinham o quê? Cola branca, por exemplo. Você vai, e é uma coisa que funciona assim. Se você não sabe, você não vê. Então, provavelmente, se usaram aquele vestido em alguma ocasião e você vai lá, ajeita, é franzido, você não nota também. Então, são pequenas intervenções que são cabíveis naquele momento, certo? Tem muita coisa que só chegou até a gente porque alguém fez alguma coisa, mesmo que não corretamente, mas fez lá atrás. Aquilo garantiu de alguma forma que isso chegasse até hoje para a gente poder melhorar. Por isso que relatório é tão importante. Porque o que a gente faz, o que a gente estiver fazendo, vai ajudar alguém no futuro a pelo menos desmanchar o que a gente fez, né? Por exemplo, se eu sei que adesivo foi usado, eu posso saber que solvente eu vou usar que não prejudique o tecido e eu ganharia tempo e segurança no que eu estou fazendo, né? Sim, eu acho assim que no ateliê de vocês, como é um serviço super especializado, vocês fazem esse relatório, né? Sim. Mas assim, eu vejo nos museus que é muito complicado isso, porque quase nenhum tem esse relato, né, do que foi feito, e eu não sei como vocês poderiam atuar, né? Aí demora muito mais tempo para fazer uma pesquisa, para tentar identificar que tipo de adesivo foi usado, enfim. Sim, na verdade, Manon, às vezes o que ajuda é você saber de que época é a peça e até quando, por exemplo, ficou com a família. Então você já consegue ter ideia do que pode ter sido usado, que é o que se encontrava facilmente, né, aqui no mercado e tudo mais. Então, assim, dá para fazer sim, sem precisar. Lógico que se você pudesse fazer uma pesquisa química e tudo mais, é outra coisa, mas isso eu acho que é meio irreal para a maioria das instituições, porque é mais do que um teste que você faz por peça, e aí é proibitivo, né? Então, dá para fazer um pré, né? Uma pré-avaliação e depois confirmar, né? Então, a gente tem aqui mais 5 minutos só, viu? Eita, Passou muito rápido aqui nossa live. Passou. E Aí como eu que sei que faz? você falar outras coisas que você acha interessante antes da gente concluir. Então, na verdade, eu acho assim que é muito interessante você postar as fotos, por favor. E se surgirem questões, aí eu respondo em cima. Eu não sei bem como que funciona isso, mas porque as fotos são muito esclarecedoras. As pessoas vão ter uma imagem do que realmente acontece, né, no ateliê, quais são as possibilidades também. Se vocês quiserem, eu posso passear aqui para vocês verem o que é um ateliê. A gente estava sem trabalho o primeiro semestre inteiro, lógico. Aí as coisas aconteceram para entregar tudo em dezembro. Mas eu posso dar uma passeada, se vocês quiserem. Ah, então tá bom. Se você puder mostrar o que for possível, né? Porque eu sei que também tem muita coisa aí que tem que ter um sigilo, enfim, profissional, tem toda essa questão também. Tá bom. A gente dá uma olhada e, assim, vou agradecer muito essa conversa. Eu acho que é um assunto muito rico e, claro que não se esgota em uma live, mas as pessoas precisam ter a primeira ideia da riqueza que é esse trabalho de restauração e a complexidade, né? Por isso que eu falo que não é um curso que vai resolver, e cada objeto tem que ter um planejamento, uma investigação, uma pesquisa muito profunda antes de definir que tipo de intervenção vai ser feita, né? Enfim, eu acho que é só para as pessoas ficarem com vontade de estudar um pouco mais sobre isso. No Brasil realmente faltam cursos de restauração de textos, né? É uma pena. Então, esse espaço aqui é até para abrir essas possibilidades, né? Que as pessoas
conversem, troquem, enfim, Tá. para ver que realmente é um universo muito interessante, rico, e que as pessoas podem, né, se aprofundar e estudar, enfim. Tá Eu certo. queria primeiro agradecer a você por tudo isso aí. Não, eu que agradeço.